Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Miqueias. Então, para que você não perca nenhum detalhe, acompanha junto comigo a minha apresentação de slides. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês. Estão abrindo aqui, né? Miqueias. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê este livro? Então, o conteúdo do livro de Miqueias é uma série ali, né, de oráculos alternados, que irão alternar entre o quê? Entre mensagens de juízo e mensagens de esperança. Porque o que acontece muito neste período aonde Miqueias está sendo utilizado por Deus? Existe muita idolatria e injustiça social. E as mensagens são de juízo em relação a isso, e também são mensagens ali alternadas com mensagens de esperança, né? Porque nosso Deus, ele é misericordioso. Então o livro ele vai dar ênfase no quê? Em ameaças de juízo por conta das transgressões à aliança. Deus, como um Deus de justiça e de misericórdia, que defende o povo, né, a causa do pobre e exige que o povo faça o mesmo. Após o juízo, Deus vai restaurar Jerusalém e Deus acima, né, de todas as nações. Então vamos lá. Quem é o profeta, né, Miqueias? Não temos tantas informações sobre ele, mas ele é um profeta judeu, tá? Que ele vem da cidade, de uma cidade chamada Moresete, que ficava basicamente cerca de 40 quilômetros ali a sudeste de Jerusalém. Este livro você consegue estudá-lo a partir de um pensamento que ele está dividido em três conjuntos. Então, o primeiro conjunto vai apresentar, do capítulo 1 ao capítulo 2 ali uma mensagem de juízo. Ali na outra parte do capítulo 2 entre os versículos 12 e 13 uma mensagem de restauração. Diferentemente de outros livros, onde se tem primeiro toda uma seção enorme sobre as mensagens de juízo e ao final a mensagem de esperança, o livro de Miqueias se diferencia dos demais porque ele apresenta uma mensagem de juízo e já apresenta a mensagem de esperança, seguido de uma nova mensagem de juízo com outra mensagem de esperança e assim vai, tá? Então, ali no primeiro conjunto, juízo e esperança. Já no segundo conjunto, tem uma mensagem de destruição, tá? No capítulo 3 e no capítulo 4 de uma esperança de um rei messiânico. No terceiro conjunto, uma ameaça, aí tem o lamento de Miqueias e aí tem a mensagem de esperança. Então, dessa forma, você consegue ver bem como é dividida a estrutura do livro, tá? Então, aqui, por ser um livro curto, nós vamos conseguir passar bem pelos capítulos para que você não perca nenhum detalhe, tá? Então, vamos então ao primeiro conjunto desse livro. Então, temos aqui já no início o chamado de Miqueias. Então, vamos lá, lê junto comigo. A palavra do Senhor veio a Miqueias de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Zedequias, reis de Judá. Então, aqui nessa parte é mencionado o período histórico em que Miqueias está atuando, tá? A visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Então, aqui nós temos a menção, né, do chamado de Miqueias. A mensagem de juízo. Então, aqui o que é bastante importante você observar, que o juízo ele sempre vem quando existem questões que o povo está em desobediência. Ouçam todos os povos, prestem atenção.
ó terra e todos os que nela habitam. O Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Então, olha esse grande alerta. Então, agora leia junto comigo. Vejam, o Senhor está saindo de sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham no meio, como que rasgado pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Então veja, aqui ele traz essa visão cósmica, né, de Deus saindo da sua habitação para aplicar o juízo, né? Tudo isso acontece por causa da transgressão de Jacó, ou seja, o povo de Jerusalém, dos pecados da nação de Israel. Qual a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, em lugar para plantação em vinhas. Atirarei as suas pedras do vale, e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, ou seja, os ídolos, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ela juntou foi ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Então aqui existe uma grande aplicação de juízo contra a idolatria, contra os ganhos injustos, ganhos imorais, né? Ou seja, o pecado da imoralidade. Ainda em questão de juízo, ali em Miqueias 1, 8 e 9. Por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável. E chegou a Judá, o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Então aqui, veja, essa é uma fala de Miqueias. Agora, trarei um conquistador contra vocês, que vivem em Maresa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem suas cabeças em pranto por causa dos filhos nos quais se, se tanto alegram. Fiquem calvos como águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. Então, veja, aqui, principalmente nessa segunda fala, você vê que é a boca de Miqueias falando, mas proferindo um juízo contra a nação. Agora, por quais razões tal juízo ocorre? Ocorre por conta de injustiça social e falsos profetas. Então veja só as razões aqui descritas em Miqueias 2, de 1 a 3 e Miqueias 2, 6. Sobre injustiça social. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles executam. Por isso, eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Aqui, basicamente, Deus está dizendo: não me alegro e trarei juízo sobre essa injustiça. Vocês estão sendo maus, estão sendo ruins com o próximo.
falsos profetas. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendência de Jacó. Então vejam só, é um alerta a esses falsos profetas. Isso não deveria acontecer. Então todo o juízo que está ocorrendo são por essas razões. Ao final desse primeiro conjunto, tem essa mensagem de esperança. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Pois muito bem, assim terminamos o primeiro conjunto, né? Com uma mensagem de esperança ao fim. Ou seja, uma mensagem onde Deus irá continuar sendo fiel em tudo que diz, né? Mas agora vamos ao segundo conjunto deste livro. Então aqui nós temos agora uma mensagem de destruição. Lá em Miqueias, capítulo 3, vamos ver o seguinte: Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele se esconderá deles o rosto por causa do mal que tem feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam a paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Ou seja, praticamente Deus os deixará. E isso causará a sua destruição. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar que Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Então, vejam só, toda essa passagem traz toda a questão do pecado, da queda, do quanto o povo se corrompeu, do quanto o povo está sendo injusto e que Deus vai aplicar um juízo de destruição. Mas sempre, né, na sequência, é trazida uma mensagem de esperança, tá? Então ali em Miqueias 4, né, trará novamente essa mensagem, né, de esperança, dizendo aqui praticamente que Deus reunirá
todas as nações. Aqui, né, ao final da mensagem, que será, né, no monte do Senhor, todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos, pois todas as nações andam, cada uma em nome de seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Então, Deus não é um Deus que abandona os seus. Ele reunirá todas as nações. Ele não deixará ninguém de fora. Pa- Aqui nós temos uma mensagem de esperança de retorno pós o exílio, né? Então, no momento ali do exílio, o povo s- perde Jerusalém, vai para a Babilônia. Depois, quando sai, né, da Babilônia, existe uma mensagem ali de esperança. Contorça-se em agonia, ó cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá de deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá você será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão de seus inimigos. Ou seja, está dizendo que vai para a Babilônia, sim, mas que lá Deus irá libertá-la. Mas ela vai. Levante-se e debulhe, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro e cascos de bronze para se despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor os ganhos ilícitos delas e a riqueza delas ao soberano de toda a terra. Basicamente, o Senhor trazendo novamente, né, a possibilidade de se reerguer, né? Logicamente, vai passar pelo exílio, tudo mais, mas haverá um resgate, haverá um retorno. Aqui, aí no capítulo 5, nós vamos ter uma mensagem de esperança de um rei messiânico, no caso, né, Jesus Cristo, e vitória e purificação de Judá. Então, acompanha comigo, ali em Miqueias 5, Miqueias capítulo 5, versículos 4 e 5. Ele se estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Indo aqui adiante, né? Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante das obras de suas mãos. Ou seja, aqui é uma mensagem de purificação. Deus irá destruir todo tipo de idolatria, tá? Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com a ira e indignação me vingarei das nações que me desobedeceram. Pois muito bem, então agora partimos para um terceiro conjunto, tá? Terminamos o segundo, vamos agora para o terceiro, e aqui novamente temos uma mensagem de juízo. Então vamos lá, Miqueias 6, do 1 ao 4. Ouçam o que diz o Senhor, fique de pé, abra processo perante os montes, que as colinas ouçam o que você tem a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. O meu povo, que foi
o que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e eu redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Basicamente, é Deus dizendo: olha o que eu fiz por você. E é assim que você se porta. Deus coloca aqui até uma questão interrogativa aqui. Ele foi muito exigente, né? Mas ele sabe que não foi muito exigente. Ele pediu o mínimo, né? E a gente e o povo não conseguiu retribuir esse mínimo. Porque vocês têm obedecido aos decretos de Onri e a todas as práticas da família de Acabe, e vocês têm seguido as tradições deles, por isso eu os trarei à ruína e seu povo ao desprezo. Vocês sofrerão a zombaria das nações. Aqui Deus coloca uma questão bastante importante, que faz uma conversa bem interessante com o que foi dito no primeiro. Quando se trata de obedecer a questões idólatras, porque os outros deuses também têm as suas exigências, regras, e eles o fazem. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tente imaginar o seguinte: para alguns deuses, o povo é capaz de sacrificar uma criança. Então veja, não é uma questão de que servir a Deus é completamente difícil, porque eles faziam coisas muito difíceis também, num sentido de idolatria. Então a grande questão é: por que que vocês têm obedecido aos outros decretos, mas as leis de Deus não? Capacidade vocês têm. Mas por que que é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem? Aqui nós temos o lamento de Miqueias. Lembrando que lamento é uma forma de adoração. Então, quando você lamenta a ausência de Deus ou a falta, né, que Deus faz, ou você lamenta o quanto você está arrependido por andar por um caminho torto, essa oração ela tem um bom perfume, ela também agrada a Deus. Então aqui o lamento de Miqueias. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre minha inimiga com minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. O dia da reconstrução dos meus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações. Pastorearei o povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens, deixa-os pastar em Bazá e em Gileade, como antigamente. Então aqui o lamento de Miqueias. E nós temos aqui então a mensagem de esperança ao final do livro, também, juntamente com as demais mensagens de esperança. Como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. As nações verão isso e se envergonharão, despojadas de todo o seu poder. Porão na boca e taparão os ouvidos. Lamberão o pó como a serpente, como animais que se arrastam no chão, sairão tremendo suas fortalezas. Com temor se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é incomparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece transgressões remanescentes da sua herança? Tu que não percebes, permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós.
pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento a nossos antepassados na antiguidade. Então, aqui uma mensagem de esperança, apresentando que Deus irá continuar sendo fiel, porque Deus ele não muda. Então, a palavra dele sempre permanecerá. O livro de Miqueias é uma representação profética maravilhosa da história bíblica, apontando para Cristo. Então, a todo momento, o livro de Miqueias, ele apresenta que Deus é justo e que ele é fiel em sua palavra. Veja que aqui ele, em cada um dos conjuntos, ele apresenta, principalmente que o povo peca por idolatria, por injustiça social, por falsos profetas, e que, apesar de haver o exílio, ou seja, eles irão sofrer o exílio, de passar por esse sofrimento, Deus continuará sendo fiel e trará o resgate. Pois muito bem, gente, este foi o livro de Miqueias. Uma boa semana para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.